a sua coleção de HQs, mangás e livros pode estar prestes a ser drasticamente afetada, porque na semana passada foi aprovada na Comissão de Educação do Senado a Lei Cortez, também conhecido como a Lei do Preço Fixo. E com isso, com esse novo passo que a lei deu adiante, ela está mais próxima de entrar em vigor e isso pode ser um pouco problemático. Mas vamos voltar do começo, vamos falar sobre o que é a Lei Cortez, o que é a Lei do Preço Fixo, como ela pode impactar o mercado editorial brasileiro e o principal desse vídeo, como que ela pode afetar a sua coleção. Para ficar por dentro disso tudo, vem comigo. O projeto de lei 49/2015, conhecido como Lei Cortez ou Lei do Preço Fixo, basicamente visa estabelecer uma política nacional de precificação de livros. E o grande objetivo por trás dele é equilibrar a competição do mercado editorial brasileiro, estabelecendo uma concorrência mais justa entre pequenos vendedores, como as livrarias e até mesmo bancas, em relação aos gigantes, como a Amazon. E você está se perguntando aí, mas como que isso funcionaria? Calma que eu vou te responder. A ideia é que depois do lançamento de um livro, ele teria lá seu preço de capa e pelos primeiros 12 meses após o seu lançamento, ele só poderia ter no máximo 10% de desconto. Porque a Amazon, a gente sabe, é uma empresa gigantesca, eles conseguem comprar grandes tiragens, então eles conseguem dar descontos bem agressivos, mesmo com quadrinhos, livros e mangás que não são tão velhos assim. Até mesmo quadrinhos lançamento, eles conseguem pôr desconto. Então como que uma pessoa que tem uma banca, como que essa pessoa vai concorrer com a Amazon? E vale ressaltar que em países como a França, leis parecidas já funcionam há décadas. Se eu não me engano, na França é a Lei Lang e lá funciona, mas será que no Brasil funcionaria? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E só para deixar claro, eu não estou tirando informações aqui da minha cabeça, todas as fontes desse vídeo estarão na descrição. Então a gente já sabe mais ou menos como que a lei funciona. Vamos falar aqui rapidamente sobre quais seriam os possíveis benefícios que essa lei poderia alcançar, que assim, no papel poderia se alcançar, e depois a gente fala sobre o que pode ser que aconteça também do lado negativo. Inclusive já vai comentando lá embaixo qual que é a sua opinião a respeito disso tudo. Vamos lá, benefícios da lei. Como a gente já falou aqui, ela criaria um ambiente mais equilibrado de concorrência entre vendedores pequenos e vendedores gigantescos, o que é uma coisa assim interessante, quando a gente para pensar. Se eu, por exemplo, quisesse abrir uma livraria hoje, eu nem abriria, na verdade, porque como que eu vou concorrer com a Amazon, entendeu? Ou então, livrarias que fecharam, que abriram falência nos últimos anos, será que elas teriam falido caso essa lei já existisse? Então, o fundo da lei, eu entendo, existe essa parte aqui, esse miolo dela, que assim, a gente consegue perceber que a ideia é boa, mas será que vai dar certo? Aí vamos já discutir sobre isso. Outro dos benefícios apontados é que nós teríamos uma promoção da biodiversidade do mercado editorial brasileiro, já que livrarias poderiam oferecer uma maior variedade de títulos, inclusive de autores não tão conhecidos. Isso se daria porque com a limitação de descontos, as livrarias teriam maior segurança para investir em livros com menor giro, que muitas vezes são os que garantem a diversidade do mercado editorial. Além disso, algumas fontes também apontam que essa lei poderia gerar uma maior sustentabilidade do próprio mercado, porque como as livrarias poderiam fornecer mais títulos e obras mais diversas, isso beneficiaria, editoras e autores, além de contribuir a longo prazo, e eu acho que é muito longo prazo, mas enfim, para a construção de um público leitor maior no Brasil. Então a gente tem esses possíveis benefícios da lei, que assim, eu acho que pode ser que eles até existam de fato, mas vamos falar aqui do principal, de como que isso pode afetar o leitor, como isso pode afetar o colecionador, porque assim, a gente sabe que a vida não é um morango, principalmente quando a gente está falando de Brasil, principalmente quando a gente está falando de leis de regulamentação no Brasil. Então, qual que seria o lado negativo dessa lei? Vamos conversar sobre ele aqui agora e, como eu falei, vai comentando sua opinião a respeito disso tudo ali embaixo para a gente conversar. Bom, de cara a gente já vê que o maior malefício dessa lei é que quem é mais afetado negativamente por ela é o consumidor final, que é quem faz a coisa toda girar, se você for ver. Porque é o consumidor final que vai ter menos desconto nesses primeiros 12 meses de lançamento da obra, então a pessoa vai ter que acabar comprando menos obras. Então quem aí espera uns 3, 4 meses para esperar para ver se vai rolar um desconto, alguma coisa, teria que esperar no mínimo 12 meses. Então, assim, a gente já vê logo o impacto, Quem gosta de pegar lançamento, quem gosta de ter a coleção sempre completa, já meio que dá uma barrada nisso, porque a pessoa
pessoa vai ter que escolher o que ela vai comprar. E quando a gente fala num país como o Brasil, que a gente já tem um poder aquisitivo baixo, tem ainda, por boa parte das pessoas, pouco interesse na leitura, sabe? Aumentar o valor do livro parece que, assim, é uma coisa muito negativa. Quer dizer, o valor do livro não seria aumentado, né? Mas o valor do desconto seria diminuído, então, enfim. A gente tem que gastar mais para comprar a mesma coisa que a gente comprava antes. E você tá percebendo onde que isso leva? Se você aí compra 10 quadrinhos no mês, porque você tem um desconto, às vezes você pega na pré-venda, às vezes você pega quadrinho que saiu mês passado, que saiu faz 2 meses, tem um descontinho bom, você pega 10 quadrinhos no mês. Sei lá, tem gente por aí que deve comprar uns 100 aí, pelos vídeos de unboxing que postam de vez em quando, mas enfim, até mais eu acho, se bobear. Mas você pega o número X e agora você tem menos desconto. Você vai ter que escolher o que você vai comprar, né? Uns 2, 3, talvez você tenha que parar de pegar. Então, será que isso é interessante para o mercado editorial? As pessoas terem que escolher mais o que elas vão comprar? Ou seja, comprar menos obras? Será que isso é bacana? Entendeu? Onde que isso pode chegar? Então, além do consumidor final, que vai ser impactado diretamente com a aprovação dessa lei, depois disso nós temos esses possíveis reflexos no próprio mercado editorial, que talvez tenha que acabar aumentando o preço dos livros, porque talvez, e são muitos talvezes aqui, né? Talvez as tiragens tenham que diminuir. Então, enfim, tem o seu lado positivo da lei, mas tem um belo de um possível lado negativo também. Aí, o negócio que eu falei aqui de pré-venda, uns segundos atrás, tem muita editora. Eu acho que todas as editoras que fazem pré-venda falam que o momento da pré-venda é o momento mais importante da venda ali de uma obra. E muitas dessas editoras costumam trabalhar com descontos de pré-venda, inclusive para incentivar das pessoas comprarem logo no começo. Então esses descontos de 20%, 30% de pré-venda também já acabam. Então isso é ruim para o leitor e ruim também para a editora, que nesse momento crítico talvez tenha menos vendas. E o pior de tudo, na minha opinião, é que quem mora em lugares tem menos acesso à leitura, cidades de interior, cidades muito afastadas, não vai ver nenhum dos possíveis benefícios da lei, porque a gente que mora assim nesses lugares, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho que comprar alguma coisa, eu já pego direto na internet. Eu já tenho que pegar online de qualquer forma. Então é melhor ainda aproveitar que eu já vou ter que pegar online e já comprar com desconto. Então, lugares onde não tem livraria, que vão ser os mais beneficiados por isso e talvez possam ter novos atrativos para leitores, criar um ambiente de leitura, sei lá, lugar que não tem livraria não vai ter nenhum dos benefícios da Lei Cortez. E quando que essa lei vai entrar em vigor? Ela foi aprovada semana passada na Comissão de Educação do Senado com um substitutivo, então ela tem que passar por uma nova aprovação na Câmara de Educação do Senado, antes dela passar para a Câmara dos Deputados, onde ela vai ser analisada de novo e votada. E com a aprovação lá na Câmara, ela já vai direto para a sanção presidencial, e quando nosso presidente der lá a sua assinatura, ela já começa a valer. Então o negócio parece que está andando rápido, né? Esse fantasma aqui já está assustando a gente faz tempo, mas parece que agora ele ressuscitou com tudo, e parece assim, que eu não sei, mas acho que ano que vem isso aí já está em vigor. Além de que tem muitas entidades do livro que estão veementemente apoiando a aprovação desse projeto, como é o caso da ANL, que é a Associação Nacional de Livrarias, e também a Câmara Brasileira do Livro, a CBL. Então o pessoal que está interessado nisso aí, né, pessoal da livraria e tudo mais, pessoal do livro, tá querendo que isso aí passe, né, porque isso é bom para eles, mas agora para o consumidor final, talvez isso aí funcione assim a um longuíssimo prazo. E eu entendo que essa lei já funciona em outros países, né, na França, igual eu mencionei, na Alemanha também tem uma lei parecida, só que será que dá para comparar esses países que já têm essas leis funcionando há muito tempo com o Brasil dos dias de hoje, onde o interesse da leitura já é muito pequeno, onde o poder aquisitivo é baixo e onde nós temos estados inteiros que têm 4 ou 7 livrarias, como a gente pode citar aqui o Acre e o Amapá. Então, para mim, no Brasil de hoje em dia, eu acho que falar que uma lei dessa vai incentivar a criação de novos leitores, vai melhorar o mercado, talvez seja assim, para as livrarias mesmo, porque para o leitor, não sei, eu acho que não vai virar nada. Mas enfim, comenta lá embaixo o que você acha de toda essa situação. E se você já está se preparando para comprar menos livros, mangás e HQs, veja esse livro que está aparecendo aqui na tela para você agora, que eu dou boas dicas aqui de como continuar sendo leitor gastando pouco.